Nós somos educados a passar na faculdade. Então, quando nós estamos no começo ali no fundamental, nós estamos no ensino médio, o que nos é ensinado nesse momento é que nós temos que entrar em uma faculdade. Para quê? Qual faculdade? Não interessa. Faça a prova, fique quieto e acerte as questões para você se formar e fazer uma faculdade. É basicamente isso. As aptidões, aquilo que a gente realmente quer fazer, é buscar vários conhecimentos, experimentar profissões novas, experimentar outras coisas, nesse momento de vida, ainda não é feito, não é explorado. Então, a gente entra numa faculdade que muitas vezes a gente escolheu de última hora, ou que não tínhamos ainda a noção do que aquilo lá significaria para a nossa vida no futuro, e aí a gente está, às vezes, 10, 15, 20 anos fazendo algo que a gente não gosta. Então, nós estarmos numa situação como essa de algumas dores de empreender, é porque nunca nos foi mostrado e nunca nos foi compartilhado alguns tipos de conhecimento. É claro que a partir de agora, com esse treinamento, você vai ter as ferramentas necessárias para poder dar o próximo passo e vai aprender o que é necessário para você chegar a ser um empreendedor profissional, a ter uma empresa profissional. Mas é claro, as informações, da mesma forma que nós não fomos educados, nós não fomos ensinados sobre o empreendedorismo, nós temos também várias informações, inclusive gratuitas, para a gente ter acesso. Então também cabe a nós a gente buscar essas informações, a gente colocar em prática e conseguir ver o resultado que cada coisa vai nos trazer. Vamos lá, recapitulando aqui, nós temos que fazer, errar, e nós vamos ter que aprender. E uma vez que a gente une esses três, nós estamos treinando. E nós sempre vamos estar treinando, até que um dia a gente vai alcançar os resultados que nós estamos buscando. Mas a educação empreendedora, vamos falar especificamente aqui no Brasil, ela não é de todo ruim, não é isso. Nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo. Compartilhar com vocês aqui uma situação na qual eu passei. Eu também dou aulas na pós-graduação, normalmente nos cursos de design, nos cursos de sistemas de informação, da área mais de tecnologia e outras áreas que são correlatas. E eu me recordo muito bem que nesses treinamentos, nessas certificações que nós fazemos na pós-graduação, nós tínhamos, sabe quantas horas? Olha só, quantas horas que nós tínhamos de matéria de empreendedorismo, que era na qual eu lecionava? Nós tínhamos apenas 12 horas, às vezes 20 horas, em alguns momentos, passando muito, 40 horas, para uma coisa que nós iríamos fazer o resto da nossa vida. Então é um período muito pequeno, é um período curto que a gente passa sobre educação empreendedora, sobre como empreender, como gerir o seu próprio negócio, que simplesmente não significa muito para toda a nossa jornada. Não é um treinamento intensivo para aquilo que nós vamos fazer para o restante das nossas vidas. Estamos começando, mas ainda não é o suficiente. Agora, nós falamos sobre pessoas que estavam numa universidade, que tiveram essa oportunidade e que escolheram essas profissões. Mas boa parte dos empreendedores no Brasil, e talvez esse seja até o seu caso, que não tem uma graduação completa, ou não tem uma pós-graduação, ou nenhum tipo de formação nesse sentido. E então, você precisou empreender com as próprias pernas. Precisou já sair, colocar a cara a tapa, né? É o que eu chamo muito do empreendedor por necessidade, que é aquele empreendedor que, se não estivesse empreendendo, não estivesse ali fazendo isso, iria, sei lá, tentar buscar outra oportunidade, ou já tentou e não conseguiu. Então falou, vou abrir a minha loja, vou abrir aqui, vou fazer uma prestação de serviço, ou vou abrir uma banca, vou abrir o meu negócio, porque eu realmente tenho que sobreviver e tenho que fazer esse negócio andar. Então a pergunta que fica é, quando que você aprendeu a empreender? Quando que você teve essa oportunidade e foi buscar essa oportunidade com aquele monte de boleto e, contas para pagar e compromissos? Quando que você conseguiu fazer isso? A resposta é raramente, né? Ou talvez nunca tenha feito. E então eu estou dizendo que, por mais que nós tenhamos essas dores, nós tenhamos todas essas situações, isso foi muito da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito restrita quanto ao empreendedorismo. Então ela meio que desincentiva. Estamos mudando, mas ela meio que desincentiva. Então é extremamente natural e comum que nós tenhamos esses resultados, que a gente tenha dificuldade, que a gente tenha essas dores. E nós falamos até agora a respeito das dores que nós temos enfrentado durante toda essa trajetória do empreendedorismo, e também nós comentamos sobre as possíveis causas disso. Além disso, eu complemento que nós temos crenças, e eu divido essa em dois. Eu divido em crenças que são emocionais e crenças que nós temos de empreendedorismo. Mas antes da gente entrar nessas crenças, o que são crenças? Crença é tudo aquilo que a gente vivenciou, ou a gente aprendeu, ou talvez até a gente escutou de pessoas que estavam do nosso lado, sejam os nossos familiares, pessoas que estavam no trabalho, enfim, as pessoas que nós estávamos convivendo. E pode ser que essas crenças também estejam causando alguma repulsa, estejam causando dificuldades para você conseguir empreender. Vou dar um exemplo aqui para você. Pense, quando você estava na faculdade, quando você era mais jovem, o que você escutava a respeito do empreendedorismo? Quais eram as coisas que te falavam? Quais eram as coisas que
que você sentia que quando vinha a palavra de empreendedorismo, o que vinha na sua cabeça? Muitas vezes a gente escuta que os empreendedores são malvados, que os empreendedores são exploradores das outras pessoas e que eles, simplesmente coloque algum adjetivo negativo, alguma coisa negativa nessas pessoas. Nós dificilmente vamos nos tornar aquilo que nós repulsamos. Se na nossa crença interna a gente acredita que ser empreendedor é explorar os outros, pergunto para você, você quer ser alguém que explora os outros? Se a resposta sua foi não, então você não quer ser empreendedor, uma vez que nós tenhamos isso como crença. Agora, se nós temos como crença que os empreendedores são as pessoas que empregam as pessoas, que trazem novas soluções em equipe, que criam sonhos e transformam a sociedade, pergunto, você quer ser uma dessas pessoas? Então, essa é a crença que você tem que colocar para dentro de si. É a crença de que você quer se tornar um empreendedor que faz isso. Peço então para você parar um minuto esse vídeo aqui, reflita sobre as crenças, aquilo que você escutava quando você era criança, quando você era adolescente. Talvez até hoje mesmo você esteja escutando essas crenças ao seu redor e você possa estar incorporando aquelas que são negativas. Pense sobre isso e veja aquilo que vai fazer mais sentido para você daqui para frente. Nós falamos até agora sobre as crenças emocionais e eu quero compartilhar com vocês também várias crenças de empreendedorismo. E uma das primeiras que eu gosto de compartilhar é aquela crença de que quando você se forma, essa aqui talvez você já tenha escutado, que quando você se forma, você tem que cobrar um preço baixo. Então eu vou dar um exemplo para você aqui de um case de uma pessoa que tenha se formado na área de psicologia, por exemplo. A pessoa foi lá, passou seus 5 anos estudando, indo bem nas provas, até que chegou o momento dela se formar. Foi lá, se formou e na hora que ela pega o canudo, o primeiro atendimento que ela vai fazer, o que ela tem que fazer? Ela vai cobrar um atendimento, um preço baixo. E conforme o tempo vai passando, ela vai tendo lá 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência e aí ela começa a aumentar o preço. Eu pergunto para você, por quê? E aí a resposta que vem na nossa cara é o seguinte, porque ela tem menos experiência. Essa é uma crença que é uma inverdade assim, absurda. Sabe por quê? Porque não importa a experiência que você tem, importa o valor que você entrega para o seu cliente. Pode ter pessoas que têm lá 7, 8, 10 anos de experiência fazendo a sua atividade, mas se ela não entrega valor e não gera valor para o seu cliente, ela não vai conseguir cobrar preços maiores. Ela não vai entregar aquilo que o cliente está querendo e, por consequência, o cliente não vai pagar. Então, para você que se formou recentemente ou que está começando numa profissão, não é porque você está começando que você vai cobrar o preço lá embaixo. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito no que o cliente percebe de valor e que o cliente paga. Se você gera um alto valor e você cobra um valor proporcional a essa geração de valor que você entrega para o seu cliente, excelente. Você está fazendo uma excelente prestação de serviço. Já vi diversos casos em que essas pessoas entenderam isso que eu estou falando e por mais que elas tivessem pouco tempo de experiência, relativamente falando, elas conseguiam entregar muito valor para os seus clientes e, por consequência, cobrar valores maiores. Então, essa primeira crença de que você recém-formado vai cobrar um preço inferior e isso vai crescendo conforme o tempo vai passando, faz sentido, logicamente falando, mas o que importa mesmo que você precisa levar desse treinamento é que o cliente vai pagar o preço do valor que você gera para ele. Agora, nós vamos falar sobre uma outra crença do empreendedorismo, que é o empreendedor aventureiro. O empreendedor aventureiro é aquele empreendedor que ele acredita que empreender é uma jornada assim, linda, que é só uma aventura, que eu vou começar a empreender agora, vai dar tudo certo. Ele não faz nenhum tipo de planejamento, só vai mesmo, sabe? Só pega as coisas ali e já sai empreendendo e acredita que tudo vai dar certo. Essa é uma outra crença também, que todo empreendedor, ele faz isso. Claro, existem alguns casos que os empreendedores, eles simplesmente, nas histórias de sucesso também, eles simplesmente foram lá, colocaram muito a perder e, por consequência, acabaram dando certo. Beleza. Mas existem muitos outros casos, que é aqueles que a gente não sabe, que a gente não ouve falar, que é dos que fizeram isso dessa forma, mas deram errado. Então, não é só a gente se jogar no empreendedorismo sem cálculo, sem nada, como contam algumas histórias, que, só vai, né? Pega e faz ali, executa ali que vai dar tudo certo. Não, talvez em alguns casos isso aconteça, raridade, mas em boa parte dos casos de sucesso, o que precisa ser feito é, claro, ter um planejamento, ter toda uma estrutura de estudo para você poder colocar em prática com uma assertividade maior. Significa então que a gente empreender sem ter nenhum planejamento vai dar certo? Não dá para dizer isso. Ou que vai dar errado? Também não dá para dizer isso. Mas com certeza, a maioria dos casos que tem sucesso foi feito um planejamento, foi feito um estudo e isso, por consequência, fez com que a assertividade fosse maior. Ou seja,
conseguiram reduzir o risco e conseguiram ter um negócio de maior sucesso. Um outro tipo de crença que nós temos é aquele empreendedor tudo ou nada, que é aquele empreendedor que ele vai lá e ele aposta tudo. Se ele tem uma nova ideia, ele pega todo o dinheiro do caixa e coloca em cima daquela nova ideia e pisa no acelerador como se fosse a melhor coisa que ele estivesse fazendo. Isso normalmente acaba causando problemas porque os riscos não estão tão calculados. E chamo também o empreendedor que ou ele empreende, ou ele coloca tudo a perder, ou ele não coloca nada a perder. É aquele empreendedor que segura muito, sabe? Que não investe, deixa todo o dinheiro ali guardado para os dias ruins, né? E aí, eventualmente, ele vai acabar não investindo, vai acabar perdendo espaço para a concorrência e não vai prosperar. Todos esses casos que eu acabei de compartilhar com você, das dores, das causas raízes dessas dores, dessas crenças que nós temos, sejam elas emocionais, sejam elas crenças de empreendedorismo, tudo isso faz com que a gente comece a ter um pouco mais de dificuldade para empreender, ou estejamos passando por essas dificuldades neste momento. Mas o que a gente entende é que quanto mais nós fizermos, mais nós vamos errar, mais nós vamos aprender e isso se transforma assim em treino que vai nos levar para o caminho certo. E isso que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, estudando, seja a gente buscando informação e eu compartilhando aqui com vocês, vai fazer com que você consiga abrir mais a sua cabeça, abrir mais os seus horizontes e começar a ver soluções, começar a ver as coisas boas, começar a enxergar um pouco mais saídas para aquilo que você está enfrentando agora. Bom, o próximo passo para nós vai ser a gente falar sobre o checklist do empreendedorismo. Esse checklist ele vai servir tanto para você que já começou a empreender, como para você que está pensando em empreender ainda. É um checklist que você vai ter ali um passo a passo do que é necessário você fazer para começar a empreender já com o pé direito, começar a empreender com mais assertividade. Vamos lá? Um checklist de 7 itens com um faturamento foi um neuropsiquiatra austríaco com aquilo que nós somos pagos para fazer para você empreender. Conforme eu comentei, vai isso dentro da nossa cabeça e conseguir dar um próximo passo.